Bem-vindo à Jornada do Loteamento. Eu sou o Dani Lambi, CEO e diretor da Lotenet, e esse é o seu podcast sobre o mercado de loteamentos. Bem-vindos à Jornada do Loteamento. Como eu costumo dizer, a Jornada do Loteamento tem sido uma jornada extremamente interessante, extremamente relevante para o mercado de loteamento. E nós dedicamos um tempo aqui em São Paulo para entrevistar pessoas que já há algum tempo a gente queria tratar de assuntos que eram importantes para o mercado de loteamento e conseguimos conciliar essa agenda para que a gente pudesse encontrar com essas pessoas, né? E a pessoa responsável pelo jurídico desse movimento que é a Jornada do Loteamento é a Raquel Barcelos, que sempre me apoia nesses assuntos que são específicos de direito imobiliário. E aí, doutora Raquel Barcelos? Não é doutora Raquel, Raquel Barcelos. A gente sempre tenta tirar aqui o máximo possível do juridiquês, né? E estamos itinerantes, né? Estamos muito chiques aqui em São Paulo, com convidados ilustres, tá? Super ilustres. Super ilustres, assim. Hoje, primeiro, né? Um olá para todo mundo aí. Estamos aqui explorando mais um pouco desse campo jurídico que na verdade são os desafios do dia a dia de um loteador que tem essa jornada longa, né, de aprovação, comercialização, gestão. E a gente sabe que essa questão jurídica ela sempre é um ponto a se enfrentar no dia a dia de todos os loteadores, sejam eles pequenos, médios e grandes. Enfim, tentando explorar, né, um pouco mais esses temas aí, eu convidei uma colega minha, uma ilustre advogada. Que o currículo é tão extenso que ela falou, não fale todo o meu currículo. Gente, o que importa é a gente, não é o que a gente fez, o que a gente estudou, não é? E o melhor é isso, é porque a gente está com uma pessoa, gente boa. Gente boa. Inclusive, pessoal, aqui, a gente começou a bater um papo aqui para aquecer antes, eu falei, gente, começa a gravar, porque já está rodando o podcast sem a gente gravar, né? Deixa eu apresentá-la, né? Vamos lá. Ela é muito ilustre. É a doutora Kelly Durazo. Tá? Ela é presidente da Comissão de Loteamento aqui da UAB de São Paulo, presidente da Comissão de Loteamento do IBRADIM. Para quem não conhece, o IBRADIM é um Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, que é um instituto que apoia muito a gente, nós advogados que atuamos na área de direito imobiliário, com muita tecnicidade, com muita profundidade, com profissionais assim sensacionais. É um apoio realmente técnico que a gente tem aonde quer que a gente esteja, né? É sensacional. Eu só tenho... É uma honra realmente ter um membro tão ilustre aqui do Brasil com a gente mesmo, Kelly. Além disso, ela é uma conselheira jurídica da AELO, que é também, né, uma associação dos loteadores, enfim. E se eu fosse falar o currículo dela todo aqui, a gente ia ficar pelo menos uns 15 minutos, né? Sócia do escritório Duraz Medeiros Associados aqui, com grande experiência na área de loteamento. Né? Então, é isso que a gente busca aqui, é trazer pessoas que sabem a prática do dia a dia. Porque aqui a gente não quer falar de direito, ensinar direito para ninguém, não é isso. É lidar com os desafios jurídicos do dia a dia do loteamento e criar mecanismos de agilidade, de facilidade, de maior segurança, né? Enfim, então, vamos começar, né, Dani? Bem-vinda, Kelly. Kelly, muito obrigada, Obrigado. Tá? Obrigada, boa tarde. Ou bom dia, ou boa noite. Ou boa noite, né? A vocês e obrigada aí pelo convite, pela oportunidade, Raquel, Dene. Parabéns pelo evento, né? Assim, porque eu acho que falar da prática, das dores que a gente tem, que não são poucas, é o que realmente conta, né? Toda aula que eu dou aula em vários cursos sobre loteamento, é exatamente isso que a gente quer, a troca, né? E por isso que eu brinco que toda aula que eu dou não tem uma que eu não aprenda com os alunos, porque o Brasil é muito grande, né? Então o IBRADIM é legal porque ele é em nível nacional e a gente consegue trocar essas experiências. Então é um prazer estar aqui. Obrigado. Kelly, você acredita que essa semana eu escutei um comentário de uma pessoa do mercado falando assim, cara, eu acompanho, né, os episódios da Jornada do Loteamento, assim, aí ele me questionou assim, você não acha que você está direcionando muito a parte jurídica, né? Aí eu fiz uma reflexão sobre isso, mas além da minha reflexão, reforçou a minha conclusão com a nossa conversa que antecedeu a entrada nossa aqui, né, no episódio.
que existem vários aspectos do mercado, do segmento de loteamento, que são riscos muito altos para o empreendedor, né? Claro que a parte de vendas, se não vender, a coisa não vai rolar. Coração, né? A parte estratégica, né? De qual é a forma como isso vai ser colocado, a parte de marketing, etc. Adequação do produto. Adequação do produto, etc. Mas existe uma parte muito sensível, que é a parte jurídica, né? Que se a coisa não for bem construída, obviamente a coisa pode dar problemas e muitos problemas futuros, né? E assim, eu achei muito legal o tema que a gente vai trazer para a nossa discussão de hoje, que é facilitar um pouco a vida do loteador, né? Nesta parte específica. Na parte de venda, parte né? de venda específica, né? Com certeza. Então, assim, como é que eu posso tornar o processo de venda, o processo, digamos, burocrático, não sei se a palavra é essa. Contratual, né? Burocrático, um negócio mais leve e mais seguro para o loteador. É isso? É isso mesmo. A gente vai falar um pouco aqui, gente, de contratos de compra e venda de lotes, né? Então, já passamos pela fase de formação de parceria, já aprovamos, já licenciamos, estamos no tão esperado lançamento, né? Sim. Ele é tão esperado e tão festejado e há uma ansiedade enorme para ele acontecer e nós, os jurídicos, somos mega pressionados nessa hora para soltar o contrato rápido, para colocar no sistema, para não sei o quê. Nanana. Primeiro para escolher qual que você vai vender. Você vai vender com compromisso de compra e venda ou alienação fiduciária, né? Cabe um trabalho aí explicativo. Às vezes, quando o loteador não tem tanta experiência, ele fica ainda em dúvida de qual instrumento usar, né? E tudo isso fica aí com o jurídico para a gente E você teve uma experiência legal com a Lote 5, que você fez o primeiro lançamento em 2020. Sim, digital. Digital. Não o primeiro lançamento dela. Não, né? digital. Digital, foi um processo de transformação digital. Hoje, assim, a minha especialidade é loteamento, eu trabalho com loteamento há 20 anos, né? Mas nos últimos 5 anos, por necessidade mesmo, porque eu via... a plataforma do registro de imóveis, ela atendia inicialmente os bancos, não atendia nós, advogados. Não sei se você vai lembrar disso, né, Raquel? Lá atrás era só matrícula online que a gente conseguia tirar. Isso para mim era revoltante, porque eu queria fazer todo o processo digital. Eu sou muito assim, digital, assim, digamos, né? Não é à toa que eu fiz uma pós agora em blockchain. Mas, enfim, e aí, por necessidade, eu acabei entrando nisso do mundo digital. Então, hoje eu dou aula de registro eletrônico, tudo isso por quê? Para tentar fazer com que as empresas transformem o papel, né, para o digital. Por quê? Porque tem várias vantagens. Vantagem econômica, que a gente vai falar, vantagem ambiental, né? Então, a Lote 5, na época, me procurou, foi na época da pandemia, isso em 2020, final de 2020. E nessa oportunidade, porque assim, o sistema de registro eletrônico, desde 2001, já existe o certificado ICP Brasil, que é aquela assinatura eletrônica. E na lei da Minha Casa Minha Vida, em 2011, veio o primeiro regramento do contrato digital. Mas ninguém usava, né? Isso foi fomentado a utilização na pandemia, porque o CNJ publicou 2 provimentos obrigando o cartório a aceitar. E nessa época a gente falou, bom, vamos fazer então um lançamento digital exatamente por conta da pandemia. E eu tive aí a graça de poder ajudar a Lote 5 nesse primeiro lançamento digital. Então a gente fez a transformação digital de toda a parte operacional deles, assim como os corretores, né? Porque normalmente o corretor tem uma certa dificuldade em querer mudar o processo que ele já conhece, né? E aí a gente estruturou todo o lançamento digital. O primeiro lançamento foi em Cotia, né? Foram, acho que 300 lotes vendidos, né? nessa primeira etapa, né? Nessa primeira etapa. E foi muito legal, deu muito certo, todo mundo já saiu com o contrato assinado. E aí facilita muito o quê? O registro, porque você tem um contrato eletrônico, você não precisa de arquivo físico, não precisa de espaço físico. Ele é mais célere para você registrar ele no ANR, que é o Operador Nacional de Registro Eletrônico. Você não gasta o papel, porque se você fizer uma conta, né? Você tem aí cada contrato com uma média de 30 páginas, né, Raquel? A gente fala em 4 vias, são 120 páginas por lote. Faz a conta se você tiver num loteamento de 2.000 lotes. Então, assim, a agressão à natureza, né, se parar para pensar o tanto de árvore que vai ser, enfim, que vão ter que extrair, né, para fazer isso,
não vale a pena. Então, assim, o caminho hoje é fazer tudo digital, mas ainda a gente tem muita barreira por conta da mudança dessa transformação. Mas depois que passa por isso, é maravilhoso, tanto que a Lote 5 nunca mais usou processo, venda com um contrato físico dentro do escritório dela. Eu acho que a gente tem que lembrar, eu acho que todo mundo vai ter como parâmetro quando você vai fazer um contrato de aluguel. Tá? Contrato de aluguel, você recebe lá uma via no seu e-mail, você assina geralmente por uma plataforma de assinatura eletrônica, que é aí que eu quero começar a diferenciar um pouco. Tá? Mas assim, o mundo ideal seria você receber o contrato, tanto quem assina pela loteadora como o adquirente de lote, assinar naquela plataforma, cada um vai ter o seu IP gravado ali de alguma forma, enfim, hoje tem sistemas maravilhosos, e sem precisar de papel, e diretamente aquele documento vai servir para ir ao registro imobiliário. Tá? Então, eu acho que cabe a gente agora diferenciar o que é um contrato bancário assinado eletronicamente e um contrato de aluguel assinado eletronicamente de um contrato de compra e venda de imóvel, que é o nosso grande desafio. Né, que é o desafio que a Kelly venceu e que a gente estava. Porque é diferente, a gente tem regramentos mais rígidos. Né? Então, quando a Kelly falou assim, nós estamos falando de assinatura eletrônica pelo ICP. É aquela assinatura que quem é empresário e tal assina qualquer coisa na junta comercial, na Receita Federal. É o tokenzinho, né? O tokenzinho é o A3. Você pode fazer tanto com o A1, que você baixa na máquina, que ele é mais barato, ou o A3. Que hoje pode ser feito virtualmente. Então, quando a gente estiver falando aqui, eu acho que é bom, né, Kelly, a gente falar, quando a gente estiver falando de assinatura eletrônica para imóvel, nós estamos, até o momento, né, até o dia de hoje, dia 11 de maio de 23... Porque pode mudar, verdade. Através do ICP. E isso é uma assinatura que muitas pessoas têm, mas muitas pessoas não têm. Tá? O DocSign e outras assinaturas, às vezes até a empresa manda para você e ela já criou, é só você mandar seu e-mail. E tem várias, é muito mais simples. O ICP hoje muito mais facilitado, né, assim, Kelly? Nós temos 3 tipos de assinatura. É isso que eu ia perguntar. Sabe, porque assim, eu fico pensando, você falou bom dia, boa tarde, boa noite, eu fico pensando, tem muita gente que está nos escutando de tudo que é jeito, né? Assim, dentro do carro, viajando, tomando banho. Na esteira. Na esteira. Enfim, né, de diversas formas. E eu sempre me coloco na posição, neste caso aqui, de uma pessoa que é o loteador ou empreendedor que não tem determinados conhecimentos. É o objetivo da jornada do loteamento. E é uma dúvida que eu tenho. Qual é a diferença, então, do tokenzinho, quando eu faço assinatura na junta comercial, para essa assinatura? Excelente pergunta. Vamos lá. Nós temos uma lei hoje que, desde 2020, ela regrou os tipos de assinatura no país. Né? Então, a gente tem a simples, a avançada e a qualificada. A simples é aquela que você faz do jeito que você quer, você não identifica nada, enfim, nem é considerada. Essa que você está falando da DocSign, ela é a avançada. O que é a avançada? É aquela que você tem meios de, por algum meio de identificação, saber que você assinou. Por isso que quando a gente entra no DocSign, a gente põe lá login, cria uma senha, põe seus dados. Então, através daquela informação, ele vai te identificar como aquela pessoa que assinou o documento. E até uma confirmação, porque ela vai no meu e-mail, aí eu confirmo ali, não é isso? É isso. E aí cria uma assinatura de qualquer jeito, na verdade. Eu tenho umas 5 assinaturas no DocSign diferentes. Exatamente. Não é o que você escreve que te identifica, que valida. São questões eletrônicas, digitais, enfim, que a gente não vai entrar nessa área, que a gente nem sabe, nem né, Kelly? Técnico para isso, né? Mas essa do contrato do aluguel, do contrato bancário que eu falei, é essa que nós estamos falando. Avançada. A avançada. Tá? Okay. Que até se o contrato de aluguel não precisar ser levado a registro, porque se precisar vai ter que ser a qualificada. Vai ter que ser a qualificada. Ou muito seja, bem, né, se a pessoa quiser garantir o direito dele lá de preferência, vai ter que averbar na matrícula, né? E a última é a qualificada. Qual que é a qualificada? Que exige o certificado do ICP Brasil. O que é o certificado do ICP Brasil? É uma forma
de identificação da pessoa, mas aí tem vários requisitos de segurança. Isso é regulamentado pelo ITI, né, que é o Instituto de Tecnologia. E o registro de imóveis, a Lei 6.015, ela fala que, para ter validade, a grosso modo, né, não vou entrar na parte técnica, precisa ser com a assinatura do ICP. Então, o documento hoje, por exemplo, a gente faz um contrato de compra e venda para a venda de um lote. Se não tiver o ICP, não dá registro. Não dá registro. Eu tive um cliente, vou dar um exemplo aqui, um cliente de Goiânia, ele vendeu todos os lotes, acho que 1.000 lotes, pela DocSign, contrato de alienação fiduciária. Não registra. Não registrou. Aí ele teve que chamar todo mundo de novo para assinar, entendeu? Então, na verdade, isso... E eu não sabia disso, cara. Assim, então, quando você tem uma assinatura qualificada e não avançada, você não pode levar esse contrato para alienação fiduciária. É o contrário, né? A avançada é o que a gente costuma utilizar no dia a dia. A da DocSign. Vamos colocar... É que para mim a avançada é o mais então, top de todas, né, cara? Mas por isso que eu confundo. Deveriam ter dado o nome ao contrário. Qualificado e avançado. Não, mas é o contrário. O avançado do meio. A simples é a baixinha. A do meio é a avançada, que deveria ser a última. E a última é qualificada. Entendi. Então a gente tem... hoje o nosso costume do dia a dia é a avançada, né? Que é muito fácil, que você recebe um e-mail, que você não tem que ter token nem nada, né? Você lá vai, assina, coloca qualquer coisa e assina, e aí tem validade jurídica, tá, gente? A gente só não está falando de validade de registro imobiliário. Para fins de registro imobiliário. Tá? Então, por exemplo... Pois é, mas Raquel, por exemplo, eu assinei na avançada, que é o DocSign, o que quer que seja. DocSign. E depois, todos aqueles contratos que eu fiz, eles terão que de novo serem assinados pelo cliente para fazer uma alienação fiduciária? Sim. É? Vamos, né, Kelly? Aí eu acho que cabe a gente voltar naquela seleção de que tipo de contrato nós vamos utilizar no nosso lançamento. Eu só tenho mas eu quero só tirar uma dúvida. Lá nesse lançamento que você fez na Lote 5, todos os contratos já tinham a questão da assinatura para levar a alienação fiduciária? Certificado digital? Não, então, aí foi a grande sacada. Que eu fiquei alguns anos até conseguir. Eu criei, porque qual que é a grande dificuldade da empresa? O custo do certificado digital. Claro. É muito caro. E aí a gente conseguiu fazer um convênio com uma empresa que hoje cria um certificado. Eu nem sei se outras empresas do mercado têm, mas a empresa que criou esse convênio, que atende grandes empresas aqui de São Paulo, do Secov, eles criaram um certificado de 3 meses. Então, ele é mais barato. Então, a própria loteadora pagou o certificado do cliente, porque se você fizer a conta, o custo que você vai ter de reconhecimento de firma, de testemunha, porque contrato eletrônico, gente, não precisa de testemunha assinar. Pois é, isso é novidade para mim. A gente estava conversando aqui antes de entrar, eu não sabia disso. Então, a gente vai falar aqui, mas assim, quando você tem um contrato físico, a testemunha tem que assinar. Se você tem um contrato eletrônico, não precisa assinar. Então, a vantagem econômica, se você colocar na ponta do lápis esse certificado que você vai pagar para o cliente, digamos, para o comprador e para a esposa, são 2. O custo dele hoje, eu acho que é R$50, um que vale por 3 meses. E o contrato, quando você assina ele com o certificado digital, hoje, e mesmo que o certificado vença, por óbvio, o certificado vencedor depois de 3 meses, ele é válido quando ele for assinado. Apesar que tem nota de devolução de cartório nesse sentido, tá, gente? Você acredita? Acredito tudo que vem de cartório. Pois é. Então, lá na Lote 5, a gente... Desculpa, minhas amigas e amigos registradores. Mas é isso. Então, assim, a gente venceu essa barreira do custo, venceu a barreira da transformação digital e hoje está indo super bem, não voltam mais atrás de jeito nenhum. E o que a gente está falando quando a gente fala em assinatura digital, a gente está falando para o loteador, né? Então, ele não pode querer fazer uma operação digital sem antes pensar que ele vai ter que estruturar essa operação. Isso vai ter que estar dentro do custo dele. E muitas vezes é um custo muito baixo, porque a insegurança de você não ter um contrato, nós estamos falando de um contrato de compra e venda com garantia de alienação fiduciária registrado, é você não ter a garantia. Então, você fazer o processo todo de um contrato de compra e venda de alienação fiduciária, em que físico, né, igual a Kelly falou, eu imprimo 30 páginas lá.
todo mundo assina, vai para os cartórios para reconhecimento de firma, depois vai fisicamente, primeiro vai para loteador. Portador, olha o custo. Não tem discussão. Não tem discussão. Emissão de CO2, questão ambiental. Então, assim, essa pegada, essa estruturação por parte do loteador que a gente não vê ainda na prática, né? E que muitas vezes é o que a gente tenta fomentar aqui, né? Trazer hoje os mecanismos que existem, mas diferenciando que a gente está tratando de uma questão imobiliária que não é tão simplificada igual outros tipos de contrato. Por quê? Porque imóvel, quando a gente fala de imóvel, a gente tem que conferir segurança de registrabilidade daquele contrato. Porque uma alienação fiduciária sem registro, ela não existe. Né? Então, eu preciso que ela seja registrável, além de todos os requisitos, né, Kelly, de um contrato de alienação fiduciária, requisitos de escritura e tal, não sei o quê. Essa assinatura qualificada, ela tem que existir para a gente ter a garantia. Agora, a gente tem uma esperança muito grande que o CNJ regulamente, né, Kelly, porque já tem uma previsão em lei de que a assinatura avançada, que é essa que a gente tem costume... Que é a do meio. Possa ser utilizada para registro imobiliário, tá? Desde que o CNJ regulamente. Isso a gente espera, vai acontecer. No dia de hoje, 11 de maio de 2023, a gente não tem isso ainda. Então, a gente está falando hoje só de ICP. Estão aventando a possibilidade da assinatura ouro do GovBR servir para registro de imóveis. Seria maravilhoso, né? Porque a maioria das pessoas hoje tem acesso ao GovBR, né? Aquela plataforma que você vê a sua vacina, você vê o seu documento, né? Sim. E aí, você estava falando para a gente, então, dar uns passos para trás e discutir a questão de qual instrumento vai ser utilizado por parte do loteador. Exatamente, porque... quando a gente fala de contrato de compra e venda com alienação fiduciária, a gente pressupõe a necessidade de registro. Quando a gente pressupõe a necessidade de registro, a gente necessita do ICP. Então, é esse tipo de contrato que a gente falou até agora. Agora, aí vamos lá, né, Kelly? Não, mas aqui só uma pergunta. Lá em Minas, o pessoal tem costume de registrar o contrato de compra e venda? Em Minas, a gente tem um grande problema, né, Kelly, que vocês sabem, que em Minas Gerais, a Corregedoria do Estado, ela, no provimento estadual, ela não admite o registro do contrato particular de compra e venda com garantia de alienação fiduciária. Necessariamente, ele tem que ser passado por uma escritura pública para depois ser registrado. Isso é uma luta que a gente tem para que isso caia, porque, no ponto de vista nosso, é uma ilegalidade frente à lei de alienação fiduciária, né, do que ela prevê, porque o resto do país todo faz o registro do contrato particular de alienação fiduciária que não seja integrante do sistema de habitação, financeiro, imobiliário, enfim. E só Minas Gerais a gente está com essa questão, né? A gente passou alguns anos, sabe, Kelly? Antes de ter essa expressa vedação em Minas Gerais, a gente passou por muita discussão em cartórios que aceitavam ou não aceitavam, aceitavam ou não aceitavam, até que teve uma decisão que vedou e isso foi passado para as normas da Corregedoria. Mas a gente luta muito com os nossos clientes loteadores de Minas Gerais, que eles ponham a opção da alienação fiduciária e até... a gente prevê em cláusulas a possibilidade de registrabilidade daquele contrato, prevendo uma queda dessa vedação da norma mineira. Tá? Entendi. Mas, de qualquer maneira, a gente prevê nos contratos mineiros a necessidade da escritura, o conhecimento de que ele vai ter aquele custo da escritura. E aí são os desafios com o loteador de como operacionalizar isso num lançamento. Esse custo vai entrar no custo do lote, vai ser dividido, não vai ser dividido. Quais são as vantagens de ter alienação fiduciária, de não ter alienação fiduciária, de fazer ela de cara ou deixar ela mais para frente? Né? Então, aí são os grandes desafios do dia a dia. Na verdade, assim, aí vocês me corrigem se eu estiver errado. Eu entendo que existem 3 formas de você fazer um contrato. Um contrato que ele é AF, direto. Eu fiz a venda, eu falo assim, cliente, você tem que fazer alienação fiduciária ou eu faço para ele.
O loteador faz e cobra dele. Isso, Que- você não sei- registra, Não sei né, como é e que vai cobra ser, dele. assim, independente de como isso vai ser acordado, Sim. o contrato ele tem uma finalidade. Se o cara compra, ele vai lá e faz a alienação fiduciária. Tem a outra ponta do negócio, a outra ponta, pegando o exemplo do avançado e o qualificado, pegando a outra ponta, a gente tem um que não prevê isso não. É um contrato de promessa de compra e venda, ou seja, eu estou prometendo vender e aquele cliente está prometendo comprar, e quando ele quitar esse lote, efetivamente eu dou o direito a ele, eu, loteador, dou o direito a ele a fazer o registro daquele lote no nome dele. Então, o outro lado. E o meio do caminho, não é isso? Que é um contrato de compra e venda com uma possibilidade de alienação fiduciária. Estou certo ou estou errado? Ou com um compromisso também de fazer uma alienação fiduciária futura. Que é o meio do caminho. Que é o meio do caminho, que muitas vezes é o que a gente encontra na hora do loteador que fala, eu não quero impor esse custo ao meu cliente nesse momento de lançamento e vou cobrar dele esse registro da alienação fiduciária mais para frente. E muitas vezes, Kelly, é até uma estratégia do loteador para ele sentir o cliente. Sim, exatamente, né? É assim, olha, vamos lá. Deus e sua obra. Não, é que é Deus e sua obra aqui, né? A gente vai ficar uns 3 dias aqui falando, porque assim, tem muita coisa para falar. Tem vários riscos nesses 3 tipos de contrato, né? Nesse último que você falou, faz primeiro um compromisso para sentir o cliente e depois chama alienação fiduciária, na prática não funciona. Eu não sei se vocês têm essa... Não funciona? Não funciona por quê? Porque a pessoa não aparece para assinar alienação fiduciária. Quando saiu a lei, que legal, agora vamos fazer igual o incorporador, né? A gente assina um compromisso de compra e venda, que o incorporador faz isso. E quando vai entrar aquela parcela gorda, ou ele entra com financiamento bancário, né? Ou ele, enfim, faz aí um financiamento direto com a incorporadora. Mas por que funciona para incorporação e para loteamento não? Porque tem um momento físico de encontrar esse cliente. Ele tem que fazer a vistoria na obra da incorporação, ele recebe as chaves. O loteador, se a gente faz isso, qual é o momento físico que você encontra o seu cliente se você não entrega as chaves para ele? Mas estou fazendo aqui o advogado do diabo. A posse do lote é uma posse precária dada no momento que ele assina um compromisso de compra e venda. Mas nesse compromisso de compra e venda, ele já não prevê que o cliente está de acordo com a alienação fiduciária? Não, ele prevê que, assim, 15 dias que ele for notificado, ele vai comparecer no seu escritório para assinar instrumento de alienação. Ele aparece? Não. O que a gente... Então, assim, o que eu estou dizendo é que é muito bonito na teoria. Na prática, experiência prática que eu tenho, não funciona, porque a pessoa não aparece. Aí vira um elefante branco, porque aí você vai ter que entrar com uma ação de obrigação de fazer. Olha o custo seu, operacional, para você achar essa pessoa. Agora, na nossa prática, em relação a isso, funciona porque a gente condiciona a posse e a autorização, até de construção ali, no caso, por exemplo, num condomínio fechado. Quando tem condomínio fechado, adianta. A gente condiciona primeiro... A liberação da obra se ele transformar, aí funciona. Funciona muito, porque aí, primeiro, a posse está condicionada ao registro da alienação fiduciária. E, geralmente, o contrato prevê que ele vai receber um termo de posse, que é o marco ali, depois que as obras de infraestruturas, né, estão prontas e aptas a ele construir a casa dele no lote. Então, isso tem funcionado, sabe, Kelly, como um impulsionador. Mas nenhum cliente seu quer construir antes do TVO estar pronto, porque ele pode já começar a construção. Ele não pode ocupar o lote, mas ele pode começar a construir. Nenhum pede. Nem sempre. Porque porque a experiência que a gente tem... a pessoa compra um lote, o TVO, a obra, de repente, pode demorar 2 anos, né, 3 anos. Todo mundo já quer ir lá fazer vistoria, ver o terreno dele, já fazer o projeto dele da casa, começar a construir depois de 1 ano, mas nunca é condicionado à liberação do TVO da obra. Os municípios que a gente já trabalhou, eles não liberam a obra de edificações antes do TVO. Das casas. Antes da infraestrutura estar pronta, né? Então, um pouco diferente aqui em São Paulo, não. Porque justamente ele não vai ter água para a obra dele, ele não vai ter o esgoto lá para a casa de funcionários dele de obra. Então, assim, os alvarás, eles são só emitidos depois que a obra de infraestrutura é concluída. Então demora bastante para o loteamento começar a ter vida, né? Exatamente. É um problema. Aí funciona o meio termo.
do contrato que a gente está te falando. Ah, funciona. Funciona demais. Agora, se é loteamento aberto, não tem jeito, né? Tem, porque o que acontece? Os municípios em loteamento aberto, na hora que eles veem que os lotes estão sendo invadidos, eles consideram invasão, porque não tem a obra direito, não tem o direito de ter a posse. Quando não, ele não tem o TVO. O próprio município não emitiu o TVO. O município, ele avisa o loteador, o seu loteamento está sendo invadido pelos clientes. E aí tomam-se as medidas, porque senão o próprio loteador é responsabilizado por aquela posse lá indevida, né, irregular. Então, o que... mas assim, você concorda que sendo aberto é mais difícil você controlar isso? Sem dúvida. Porque a pessoa ia acabar a obra, ele vai lá, ele entra lá, não assinou a AF, você faz o quê? Então, assim, não é que não dá para fazer, dá para fazer. É feito, mas na prática não funciona, entendeu? Então, não funciona quando é aberto. Quando é fechado, se você vincula, se tem associação de moradores, e você vincula a aprovação do projeto à assinatura, aí funciona. Agora, a pergunta que eu fiz no começo, na verdade, é se lá em Minas, quando o pessoal assina o compromisso de compra e venda, se eles registram. Porque também muita gente não sabe, mas a gente tem uma forma de executar a garantia, ou seja, executar a garantia, o imóvel ou a dívida extrajudicial na Lei 6766. Né? Só que, para isso, o contrato precisa estar registrado. Então, esse procedimento de AF, que é muito seguro, né, porque o imóvel é dado em garantia, é um procedimento extrajudicial similar que você consegue cobrar do cliente e rescindir o contrato se ele não te pagou de forma extrajudicial. Né? Kelly, aqui a gente está para aprender. Então, quero aprender com vocês. O que eu oriento normalmente o loteador quando a gente vai fazer um lançamento? E a maioria não, 100% dos lançamentos que eu faço, a obra não está pronta, ela está no início da obra. Então, o que eu oriento o loteador a fazer? Né? O que eu oriento o loteador a fazer? Eu falo, cara, você vai abrir as ruas, né? Você vai rasgar as ruas, não precisa nem estar no grade. Nós vamos piquetar os lotes, nós vamos colocar as plaquinhas de quadro, nós vamos enfeitar a noiva, fazer paisagismo, fazer um stand de vendas muito legal, mas você não vai ter custo agora nesse momento de obra. Terraplanagem, drenagem, nada disso. Sim. E, num primeiro momento, nós não vamos exigir alienação fiduciária. Por quê? Porque ao longo do período de obra, que é 24 ou 30 meses, você vai sentir a sua carteira. Você vai peneirar aqueles caras que são os melhores pagadores. E aí, no momento que você chegar ao final da entrega da obra, você vai saber quem são seus melhores pagadores. Você já vai ter feito a retirada daqueles mal pagadores ao longo do período de obra, que é mais simples, e vai colocar novos compradores que são melhores pagadores ao longo do processo. Chegou lá no final, a obra foi entregue, você vai ter que dar posse efetiva, né? A posse que era precária definitiva. Neste momento, se o cara quiser construir, ele tem que fazer alienação fiduciária. Essa é a orientação que eu tenho dado aos loteadores. Está certa ou está errada? Qual que é a sua opinião? É que vocês estão me falando que lá a prefeitura vincula a construção, o início da construção ao TVO. Aqui em São Paulo é diferente. Não, faz todo sentido aqui em São Paulo. Já muito mais sentido. Eu nem sabia dessa informação. O que a gente tem a condicionante aqui é a LO. A LO, licença de operação que a CETESB emite, ela sim é condicionante para ocupar o lote. Agora, eu posso construir em qualquer momento, desde que eu tenha a posse desse lote, que é dada normalmente com a assinatura do compromisso de compra e venda. A sua orientação está certíssima. Nesse cenário que você está falando, é isso mesmo. Agora, o que as empresas fazem também, a gente sente a carteira. Por exemplo, eu já assino direto com alienação fiduciária, no caso, vai um loteamento de um padrão melhor, e a gente não leva registro imediatamente. A gente espera uns 4, 5, até 6 meses para saber se o cliente vai pagar ou ele só pagou a corretagem, né? Aí, pagou a carteira, está sólida, vamos então registrar a alienação fiduciária. Legal, porque seria um custo adicional, né? Porque do momento que eu faço a AF, se o cara, eu tenho que retirar o lote dele, eu retiro o lote, eu tenho que voltar esse lote para o estoque da empresa. Na verdade, o processo da alienação fiduciária ele é um pouco diferente, né? A gente está muito acostumado no compromisso de compra e venda, em que você desfaz o contrato com uma notificação extrajudicial, né? Concedendo a ele o prazo de 30 dias para pagamento, que é o que a lei exige, e depois ele não pagando nesse prazo e ele tendo efetivamente recebido a notificação, você considera aquele compromisso desfeito, né? E aí, você traz para
volta para o loteador o lote, volta para o estoque. Né? E aí você comunica ele do ressarcimento, fala que está à disposição dele o ressarcimento ali depois das retenções, etc. Agora, no processo de AF é diferente. AF registrada, né? Vamos falar, né? Que tem que ser registrada, né? Toda. Você vai comunicar ao registro de imóveis de que há um inadimplemento X, no prazo X, que está previsto contratualmente. E aí, o registro de imóveis, ele é que vai notificar esse cliente para pagamento ou não. E não pagando, aí começa-se um processo não de retomada do imóvel, mas de venda. De leilão. De venda do imóvel. Né? Então, é um pouco diferente do processo que a maioria dos loteadores estão acostumados, que é a volta ao lote, ao estoque. Né? Ele pode até voltar se não for vendido, mas... Tem muitos casos que acontecem na prática, quando o cliente vê que o imóvel dele vai para leilão, ele aceita fazer a dação em pagamento de volta para o loteador. Então, não precisa ir para leilão se ele aceitar. Então, a gente tem casos que a gente faz a cobrança, né, dessas empresas. A gente fala, olha, vamos mandar igual a Raquel falou, a gente vai mandar seu imóvel para leilão. É um processo chato, ele vai ser intimado na casa dele e tudo mais. Ele fala, não, deixa então. Eu dou de volta para vocês. Aí eles assinam a dação em pagamento de volta, só que aí tem o custo que você falou. Vai voltar para o estoque da empresa, só que vai ter o custo do ITBI. Né? Porque a gente tem o primeiro ITBI que transfere para ele, aí depois tem o ITBI de volta, entendeu? Mas aí, Kelly, é que está a grande força da AF, né? Que a gente... É muito forte. É muito forte. É muito forte. E no final do ano, a gente teve o julgamento pelo STJ, que tinha aquela discussão, mas eu posso, na alienação fiduciária, ficar com 100% do que o cliente pagou? Porque no final do dia, esse exemplo que eu dei, o cliente perde tudo que ele pagou, né? Se ele der em pagamento de volta. E aí decidiu-se que a regra do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 53, que fala que em caso de rescisão de compra de imóvel, ele não pode perder 100% do que ele pagou, não se aplica porque a alienação fiduciária é uma lei especial, uma lei específica, então prevalece frente ao Código de Defesa do Consumidor. Ainda bem que a gente teve esse julgado nesse sentido, senão ia acabar o mercado imobiliário, né? Então aí... Ou seja, o cliente perde tudo. Dene, aí está a nossa insistência com os loteadores da AF. Primeiro, a cobrança é mais forte. Né? Na hora, aquela velha notificação da Caixa Econômica Federal que você recebe na sua casa que seu imóvel vai ser leiloado. Isso. Tá? No final das contas é isso. É diferente daquela notificação, pague em 30 dias, senão seu contrato é rescindido. Não. Pague, senão, primeiro é o registro de imóveis que está o notificando e está lá falando, se não pagar, tem essas consequências. E aí nós estamos falando de leilão. Aí a coisa fica mais efetiva. É isso que o loteador não consegue entender. Sabe? Que muitas vezes a gente insiste tanto na tal da AF. Ah, não, mas a AF é cara, a AF é burocrática. Mas ela é efetiva. Ela é efetiva na inadimplência. Né? E aí a Kelly trouxe isso, que é o que a gente viu os tribunais balançando em relação a esse entendimento, né, Kelly? Que aplica ou não aplica o Código de Defesa do Consumidor quando tem contrato de alienação fiduciária. Hoje eu tenho um tribunal superior falando que não aplica. Não, versus um tribunal que rasgou a lei do distrato. Ou seja, todas aquelas cláusulas que a gente tem o maior cuidado de fazer, de colocar no quadro resumo, que a multa, se o cliente pedir a rescisão do contrato, pode ser de até 10% do valor do contrato, você pode devolver o valor parcelado em até 12 vezes, você pode, enfim, aquilo tudo... A devolução só acontece no término da obra, no mesma quantidade de vezes. Não existe. Eu estudei 30 ou mais decisões do Tribunal de São Paulo. 2 deixaram a gente devolver parcelado. A gente não, que eu não era parte, né? Eu estava lendo. É que eu sinto as dores do loteador. Porque, assim, a lei ela foi criada, o distrato, tem um motivo para ela existir, né? Claro. Tornar sustentável a cadeia relação econômica e o judiciário... do segmento de loteamento, é só gente, isso. E sabe qual é o mais absurdo? Tão esperada, né, Kelly? Tão esperada e não adiantou nada. Chegou no tribunal, eles rasgaram a lei. E assim, sabe qual que eu fiz questão, eu fiz análise... Eu não pedi nem para ninguém do escritório fazer. Eu fiz, que eu falei, eu quero ter certeza, né?
é um absurdo. Eles falaram assim, essa multa de até 10% é abusiva, então a multa é de, sei lá, 20%. Só que eles não levam em consideração quanto a pessoa pagou. Tem casos que a multa, você vai ver a conta de quanto ele pagou e de quanto é a multa, não dá nem R$1.000. Então, gente, como é que pode, né? E, por outro lado, a alienação fiduciária. Ainda bem que a gente está na jornada do loteamento olhando para o lado do loteador e não do consumidor. Né? Mas, assim, a conta não fecha, porque só o custo operacional de você ter um imóvel de volta, você vai ter que vender de novo, você vai ter que fazer todo aquele trâmite burocrático, você não consegue com essa multa que estão te dando. Então, a situação está muito ruim para compromisso de compra e venda. Vou ser um pouco mais otimista. Em Minas, a gente tem a aplicação da lei do distrato. Mas eu estudei em Minas, não são todas as... Eu só tenho algumas decisões que às vezes me assustam. Uma foi até no mês passado, em abril. Foi uma decisão de primeira instância que fez a aplicação da lei do distrato num contrato de loteamento e aplicou as regras da incorporação imobiliária. Mas eles fazem isso direto. Mas assim, enfim, estamos torcendo que uns embargos de declaração vão só virar para o juiz falar assim, entender que não se aplica. a lei, né? Deu uma trocadinha na lei. Eu só troquei o artigo, tá? Mas, né? Então, não fui para 4591, não fui para 6766. Mas, enfim, engraçado, em Minas Gerais eu tô mais otimista. Eu não tô. Assim, para os contratos firmados pós-lei do distrato. Não, né? Pós-lei, a gente está falando de pós-lei. Mas pós-lei. eu vi os julgados de Minas, tem julgado contrários também. Não são todos a favor. Mas pós-lei? Pós-lei. Porque nós estamos falando pós-lei, é o seguinte, é o contrato assinado após 2018. Dezembro de 2018. Então, assim, é a justiça brasileira, né, gente? Então, assim, a gente ficou tão feliz, a gente fez até um episódio específico de todas as cláusulas. Sobre isso? Discutimos todas as cláusulas. Jura? Todas as cláusulas. Olha, então, adiantou. Adiantou só para dar trabalho para todos os loteadores atualizarem um contrato padrão, que tem que atualizar, né, a minuta do contrato padrão, quando altera qualquer contrato, que assim como é diferente da incorporação, tem que atualizar. E não adianta. Mas eu ainda sou assim... Você está otimista? Não, eu estou otimista porque eu acho que isso é uma força também para o próprio loteador na hora da negociação, não da judicialização, né, mas na hora da negociação do distrato, ele falar, eu estou te cobrando igual a lei aqui, ó, cara crachá. Então, sabe o que eu faço nas minhas defesas do escritório agora? A gente lá pelo Secov, inclusive o Olivar faz parte do mesmo grupo que eu tô, a gente primeiro está tentando organizar um evento na Escola Paulista de Magistratura, para tentar aí chamar os juízes, né, imagina, né, como vai ser, mas enfim, para explicar o porquê a lei surgiu e tudo mais. Mas assim, a gente vai montar uma cartilha, porque eu estou percebendo, o que eu percebi nesses também julgamentos, é que as defesas estão sendo muito mal feitas e culpa é do loteador. Sabe por quê, Deni? Porque o loteador quer pagar barato advogado. Né? Ainda mais o contencioso. Ainda mais o contencioso. Assim, eles gastam dinheiro com tudo. Com corretagem, com marketing, com tudo. Agora, vai falar que é um advogado bom que vai fazer a defesa dele direito, mas paga caro? Não quer. Então, o que acontece? A qualidade está muito ruim. Eles não olham o caso concreto. Então, a gente está fazendo uma cartilha assim, com vários itens que tem que constar na defesa, porque, às vezes, uma informação, que nem essas defesas que eu li, cara, nenhuma delas mostrava de verdade quanto o cara pagou. Quanto a pessoa pagou. Então, assim, poxa, fala para o juiz, se você aplicar os 25% do valor pago que a sua Câmara aqui está aplicando, vai dar R$250 de lote, de indenização. Aliás, nesse evento a gente quer chamar o desembargador Loureiro, que ele foi um dos 4 aqui em São Paulo que aceita aplicar. Ele teve a luz de olhar, ou o assistente dele de olhar, quanto a pessoa pagou. Nesse caso, a multa era R$250. Ele falou, não, se aplique 10% do valor do contrato, porque essa multa não vai nem... Então, assim, tem que ter um olhar crítico, porque, gente, do jeito que está indo, o loteador só continua com as obrigações, porque direito mesmo... Porque foi uma conquista tão grande, até do mercado de loteamento, que é diferente da incorporação, que a penalidade, ela não é sobre quando o cliente está inadimplente, isso que causou, né, a resolução contratual e tal. Ele pode cobrar uma multa de 10% sobre o valor do contrato, não sobre o valor pago. Tá? Então, nós estamos falando de uma multa, assim, efetivamente concreta, que ele pode fazer uma estrutura de viabilidade financeira,
vamos falar, certeira ali, Sim. né, para o empreendimento como um todo. Isso dá uma segurança jurídica danada, a gente falou muito disso aqui, mas o judiciário é o judiciário, né? Eu quero só voltar, gente, assim, para a gente dar uma orientação clara para quem está nos escutando, quem está nos vendo. Então, nós temos 3 possibilidades de contrato. Nós estamos falando muito da importância da AF, e pelo que eu estou entendendo, e eu estou sendo convencido também, que eu tenho todas as minhas restrições em relação à alienação fiduciária, principalmente porque onera para o cliente e isso pode diminuir a velocidade de vendas. Então, tem que ser um pouco criativo nesse aspecto. Sim, né? sim. Mas a alienação fiduciária, ela dá muito mais garantias em função justamente de que a nova lei de rescisões contratuais parece que está tendo fragilidades. Então, nós estamos falando, então, realmente do contrato que tem já esse objetivo. Vamos para o outro lado, que é o contrato de compra e promessa de compra e venda. Qual é as vantagens e desvantagens dele? Por que não dá segurança para os dois lados? O contrato. Quer falar? Pode falar. Não, aí nós estamos falando o seguinte, essa seleção, por que selecionar, utilizar o compromisso de compra e venda ou o contrato de compra e venda com alienação fiduciária, né? É isso, no final das contas, que o loteador quer saber. A gente tem vários quesitos para responder, para que ele decida isso. Primeiro, quanto vai ser o parcelamento dele? Vai ser um parcelamento curto? Vai ser um parcelamento longo? Né? Isso são questões... porque ele pode até ter 2 modelos de contrato, ele pode ter um compromisso de compra e venda para um parcelamento curto e um contrato de compra e venda com alienação fiduciária para um financiamento longo. Você pode ter os 2 contratos para o mesmo produto. Perfeito. Para o mesmo produto. Que é o que a gente costuma fazer, né? É o que a gente costuma fazer. O compromisso de compra e venda é um contrato que ele... Nós estamos falando assim, de vantagens e desvantagens dentro de um contexto de direito, né? É muito complicado falar, né? A gente está falando, olha, a alienação fiduciária é mais robusta, a cobrança é mais efetiva. A gente está tendo agora decisões do tribunal que consolidam menos essa questão da hipossuficiência, né, do consumidor, sabe? Ele fica frente a frente com o loteador. Eu sou sempre favorável ao contrato de compra e venda com alienação fiduciária. Se vamos perguntar uma opinião entre vantagens e desvantagens. Porque o compromisso de compra e venda, por mais que ele tenha as cláusulas claras, a gente tem que fazer o quadro resumo e o cliente assina lá embaixo, com muita clareza, com negrito, com não sei o quê, com todas as taxas, etc, etc. Quando isso vai ser questionado, isso tem uma fragilidade maior. Tá? Então, assim, é isso que a gente vê na prática. Então, tudo aquilo que se colocou fica parecendo... É tido como um contrato de adesão, e aí é destituído, é tido como cláusula abusiva. Então, o grande questionamento quando saiu a lei de distratos, né, Kelly, é falar, e agora? O que a gente faz? O compromisso de compra e venda é muito melhor, porque agora eu tenho uma lei que rege o meu compromisso de compra e venda de forma muito clara, etc, etc. É que no final do dia, assim, o compromisso de compra e venda ele é muito mais fácil e menos burocrático. Com certeza, esse é a favor do compromisso de compra e venda. E o lado ruim é que se o cliente rescindir, se você tiver, por exemplo, um loteamento que o lote não valorizou e você tiver uma enxurrada de distrato, dependendo do seu fluxo de caixa, porque você já está contando com aquele fluxo de caixa daquela parcela para pagar a sua obra. Dependendo, você pode quebrar. O loteador pode quebrar. Isso não vai acontecer na alienação fiduciária. Agora, lembrando, não dá para fazer uma alienação fiduciária e não levar a registro. Porque o tribunal entende que se você tem um contrato de AF e não é levado a registro, ele se aplica como se fosse um contrato de venda e compra. Né? Mas, assim, acho que no frigir dos ovos o que a Raquel está falando é isso. A desvantagem é essa. A rescisão ela é muito mais frágil. Enquanto que na AF... Não dá para rescindir. Não existe rescisão de AF, porque na AF existe a transferência da propriedade. Não se fala em rescisão, só se fala em devolução através de dação em pagamento. Não tem, ou retomada no leilão, não tem rescisão. Entende? Tem advogado que liga no escritório, eu quero rescisão do contrato de AF, mas a gente fala, mas já vendeu, já transferiu. Eu falo, você quer então se desonerar da sua obrigação de pagar a dívida, é isso? Entendeu? É diferente. É diferente.
Mas, por outro lado, o compromisso de compra e venda tem um mecanismo de retomada também, não é tão eficaz, porque aí tem cartório que não aceita, porque no compromisso de compra e venda, ele fala que se o cliente pagou menos de 1/3, você não precisa devolver, não precisa depositar no cartório e tudo mais. Tem cartório que não aceita, cada cartório cria a lei deles também, né? Não sei se vai ter cartorário vendo, mas enfim, cada cartório cria a sua segurança jurídica, porque eles têm aí medo de uma fiscalização, então muitas vezes também não respeita a lei, né? E aí eu acho que cabe a gente voltando um pouquinho no nosso tema, Kelly, de modernização, de digitalização, etc., em relação às assinaturas dos compromissos de compra e venda. Né? Porque os compromissos de compra e venda, eles podem ser levados a registro e para uma garantia do loteador ou do cliente que quer ter aquilo lá registrado. E ele também, com a quitação, ele pode efetivar a transferência do imóvel, o próprio documento particular de compromisso de compra e venda. Porque isso é uma exceção, né, à exigibilidade de escritura que a lei de parcelamento ela estabelece, que é, se o seu contrato padrão for quitado e com a quitação e o cliente levar aquele contrato que é semelhante ao contrato padrão do registro de loteamento, esses dois documentos, o termo de quitação e o compromisso de compra e venda, ele pode levar isso a registro para efetivar a transferência do imóvel para a titularidade do adquirente. Então, se a gente está falando... E ainda se desonerar da obrigação tributária, porque teve alteração da 6.015 e hoje, se o contrato estiver registrado e você tiver a quitação, você, loteador, esse grande problema que todos têm, que a prefeitura cobra ou penhora a conta do loteador por dívida de IPTU, você já pode... jogar automaticamente no nome do devedor, do comprador, que seria o devedor do IPTU. Então, peraí, vamos explorar isso aqui um pouquinho mais, então. Sim, tá? tem de interesse, isso aí é bem legal. Porque é uma grande dor, né? É uma grande dor. É uma grande dor. Os IPTUs em nome do loteador. É uma grande dor. Vamos lá. Eu estou aprovando o loteamento, desenvolvo uma minuta de contrato específica, vou lá e registro, torno ela pública. Ela é um documento exigido para o registro do seu loteamento. Perfeito. Tá? Aí eu vou lá no cartório e falo assim, cartório, esse aqui é o contrato que eu vou utilizar para vender o loteamento. Isso. E registro ele. Isso, lá no obrigatório. cartório. Na pastinha que você aprova o loteamento no Perfeito. artigo 18, você tem que juntar o seu contratinho padrão. Aí eu, obviamente, utilizo a mesma minuta de contrato, que é uma prática que eu vejo não acontecer. Que a gente o cliente, briga muito por isso. O loteador aqui. vai lá e faz uma minuta. Cara, assim, infelizmente, e é por falta de conhecimento mesmo, por motivo pelo qual a gente está fazendo isso, né? Sim. Ele pega uma minuta qualquer, de um amigo dele que já fez outro loteamento, pega aquela minuta, altera só os dados, e às vezes a gente lê. E ele esqueceu de alterar, inclusive, o nome do loteamento, que ele utiliza ainda do amigo dele. Ele vai lá e coloca isso lá no registro. Ele fala, depois eu penso no contrato que eu vou usar. Primeiro eu vou aprovar o projeto. Está errado. Então, ele tem que fazer já a minuta definitiva. O loteador tem que procurar aquele ou a Raquel ou outro advogado na hora do registro do loteamento para fazer o contrato. Não é na hora do lançamento. Na hora do lançamento, beleza. A gente já falou isso 10 mil vezes, tá, Kelly? Aí... Para ninguém morrer, né? Aí, beleza. Aí eu registrei isso no cartório e esse mesmo instrumento foi utilizado no processo de venda. Aí, como isso casa, essas informações casam, eu vendi 100% do meu loteamento, contratei a Lotenet, vendeu 100% do lançamento. Aí eu pego todos os 400 contratos e entrego aonde? Porque a prefeitura saiba que aqueles lotes devem ser cobrados IPTU do cliente, do adquirente. Então, na verdade, assim, vamos lá. Como é que vamos lá? por partes. É o Porque seguinte. é o tal do depende. Let's go. Depende? Depende? Não. Vamos por partes. Em primeiro lugar, o seu contrato tem que estar assinado com o ICP Brasil. Com o certificado do ICP Brasil, assinatura qualificada. Para ser registrado. Para ser registrado no cartório de imóveis, tá? Mas isso, por que eu estou falando isso? Porque eu vou chegar lá, vou explicar. Qualificada é a top. É a top. Tá. Quando você lança um empreendimento, você tem a opção de pedir para a prefeitura, porque o Código Tributário Nacional, ele fala o seguinte, que tanto o possuidor quanto o proprietário são devedores do IPTU. Tem vários casos que eu já fiz reunião com o procurador municipal, falei, poxa, meu amigo, a gente está trazendo dinheiro para a cidade. Primeiro, cobra do possuidor, do dono do terreno, não de mim. Não vai penhorar minha conta direto. A maioria funciona, às vezes não funciona. Ok. O que nós estamos falando aqui é que eu oriento todos os meus clientes a registrarem o contrato de compra e venda no cartório de imóveis. Assinou, já registra. Por isso que tem que ter assinatura com ICP.
senão a assinatura da DocSign serviria, tá? O que a gente está falando aqui, que muitos clientes não aparecem para receber o imóvel, e que a Raquel muito bem colocou, né? Você não precisa fazer uma escritura pública de transferência desse lote quitado, você só averba lá um termo de quitação na matrícula do imóvel. E esse termo de quitação é suficiente para chegar na prefeitura e falar: prefeitura, você não pode mais penhorar minha conta, porque o cliente já quitou o lote e agora a obrigação é dele. Então, nessa situação que eu falei do IPTU, é de lote quitado. Ok. Mas nós temos duas situações: lote quitado, que dá para averbar a quitação, desde que o seu contrato esteja registrado, e para dar registro precisa ter assinatura qualificada. Eu sempre penso, porque eu penso igual a você, né? Para mim, a avançada deveria ser melhor. Mas, assim, paralelamente, você pode, no dia antes do lançamento, tentar fazer um acordo com a prefeitura, já que ela tem essa liberalidade, que ela cobre primeiro do possuidor, do dono do terreno, para depois te cobrar. Né, Raquel? Isso é uma prática que é o tal do depende, né? Eu já vi prefeituras que têm legislação municipal que você pode mensalmente levar uma relação Sim. de compromissos de compra e venda não registrados Para trocar titularidade. para trocar cadastro municipal. Sim, legal, legal. Já vi isso. Sim. Já vi prefeituras que, se você utiliza o contrato de compra e venda com alienação fiduciária, por ele ter a transmissão da propriedade, ele serve para alterar cadastro municipal para o nome do adquirente. Mas aí tá certíssimo, né? Porque transfere mesmo, né? Não, eu achei super bacana. Então, mais uma vantagem da alienação fiduciária. Mais uma vantagem. Transferir a propriedade, o IPTU não é mais seu. A lei de alienação fiduciária fala que o IPTU só é seu de volta se você consolidar de volta a propriedade no seu nome para mandar para leilão. Não, e foi super interessante que foi uma discussão com o procurador municipal de uma cidade muito perto de Belo Horizonte, que ele entendeu. Quer dizer, um procurador municipal que trata de N questões numa cidade pequena, ele saber o que é um contrato de compra e venda com alienação fiduciária, que tem a transmissão da propriedade, portanto, ele pode alterar o cadastro municipal. Mas nós estamos falando de uma construção de reuniões, igual a Kelly falou, você vai lá e tal, não sei o quê. Já vi municípios em que fazem João da Silva / loteador no cadastro municipal. E o comprador embaixo, né? Já vi. E aí, acaba que o primeiro a receber é o comprador e ele paga o IPTU. Muitas vezes a maioria paga o IPTU. O problema é que a prefeitura quer cobrar de quem tem mais dinheiro. Exatamente. Entendeu? E aí, a prefeitura é esperta. A luta do loteador é essa. Aí, a gente podia entrar em outro tema aqui, que é um tema também que é uma novidade aí, que os loteadores podem utilizar, que é a adjudicação compulsória extrajudicial inversa. Né? Que é uma coisa que os loteadores estão... Mas isso é outro tema. Isso é outro tema. Muito jurídico. A gente marca. Mas é uma possibilidade do próprio loteador levar a registro o compromisso quitado, que às vezes o adquirente não leva. Ele não faz escritura, ele não leva o compromisso, não faz nada. Eles não fazem nada, eles não leem, né? A maioria dos contratos. Ficam lá sem a propriedade mesmo. E eu vejo grandes loteadores que têm lá um resquício de clientes que têm direito à propriedade, né? Porque quitaram e não quitam. E agora o loteador pode levar isso a registro extrajudicialmente, através desse mecanismo da adjudicação compulsória extrajudicial. Mas, enfim, é porque a gente vai pensando em tanta coisa, vai surgindo tanto assunto, né, Kelly? Sim. Mas o que eu estava querendo dizer em relação à assinatura do compromisso é que se a gente está pensando em registro do compromisso, registro imobiliário para esses fins de transmissibilidade da propriedade, para maior segurança, etc., nós estamos falando da assinatura ICP. Mas o que eu tenho visto acontecer, Kelly, é alguns loteadores que utilizam o compromisso de compra e venda utilizando a assinatura avançada. Mas aí não dá registro. Não dá registro. Aí, nesse caso que a gente falou, dele registrar o contrato para registrar o termo de quitação para se livrar da dívida de IPTU, não vai funcionar. Mas aí é aquele loteador que está acostumado com o compromisso de compra e venda. Depois a AF lá na frente. Não, e depois a escritura direto. A escritura definitiva de compra e venda. Lá. Mas aí ele depende da pessoa aparecer para receber a escritura. Olha que risco que ele está correndo. Se essa pessoa some, ele não vai conseguir passar a escritura. E aí ele não vai conseguir registrar o contrato dele nem o termo de quitação para se livrar do IPTU. Para que isso, gente? Para economizar R$30? Não, Kelly, eu entendo. Obviamente, o mindset de vocês é de sempre pensar na segurança jurídica do loteador. E está corretíssimo. Sim. Eu lembro uma vez que estava eu,
a Raquel e um loteador, no qual nós trabalhamos juntos, fazendo uma discussão. E a Raquel sentou o cacete numa decisão. Ela é sentou brava, o cacete. tem cara de boazinha. Não. A Raquel cara, é super tranquila, assim, mas ela defendeu de forma veemente para não fazer. Eu estava junto, eu não lembro qual era a decisão, mas eu lembro dessa história. E aí este loteador olhou para mim e falou assim, pode fazer. Ixi. Eu falei, ok, né? Sim, ok. Para mim, na parte de venda, era melhor essa decisão. Claro. Mas depois eu quis aprender. Eu falei assim, cara, com essas pessoas você tem que aprender. Eu cheguei para ele e falei assim, cara, a orientação do jurídico foi super fundamentada e você tomou uma decisão contrária. Por quê? Eu falei, cara, porque eu entendi o risco. E eu quero topar. Eu topo o risco. O risco é dele. Ele falou assim, eu topo o risco. risco. É dele. Por exemplo, então... A nossa obrigação é só explicar. Exatamente. O risco é da pessoa. Exatamente. Eu não sou sócia dele. Se eu fosse sócia dele, não ia fazer. Então, Mas, né? que é isso que eu acho que é esse que é o grande, grande desafio. E nesse caso que a gente está falando, Dani, qual que é a desvantagem dele? Gastar R$50 ou R$100 se for 2 compradores com o ICP Brasil? Gente, pelo amor de Deus, assina com o ICP, não assina só com o mas existe um outro elemento que é a questão de que o custo da alienação fiduciária para aquele projeto específico, dependendo do tipo de público que você está vendendo, Você não vai ele conseguir. impacta de tal forma o preço que você diminui muito a velocidade de vendas e pode comprometer o processo de funding, né, de recurso. Entendi. Então, ele fala assim, eu aceito o risco. Eu aceito o risco ou a insegurança jurídica de fazer um outro instrumento que não é alienação fiduciária em prol de um retorno de vendas melhor. É isso que está na balança, né? Mas, assim... Que é aquele desafio, a gente e os corretores. Né? E aí... Mas olha como é legal, assim. Eu era um defensor de que a gente tinha que ir para o contrato do meio do caminho. Eu sempre defendi isso. Mas eu vou começar a avaliar todos os projetos, a partir dessa conversa que a gente teve, de discutir um pouco de forma mais profunda como fazer com que esse processo leve a alienação fiduciária no final. Isso pode ter certeza que valeu a conversa por causa disso. Que ótimo. Mas lá Que em bom Minas... que você se juntou a mim, Kelly, porque te assim, defender, eu pra te defender, defendo né? tanto a AF, tem tantos anos. E é verdade. Imagino. E falando em AF, a gente comentou antes, tem um processo disciplinar lá de controle administrativo no CNJ. Eu estou pela Elo como amicus curiae, que discute exatamente essa ilegalidade de não poder usar a alienação fiduciária lá em Minas, através de instrumento particular, né? Que é um absurdo. Pessoal, eu pedi para nos avisarem quando está chegando no final, porque Já? a gente... você acredita? Assim, é impressionante Nossa. como é que a gente empolga, vai conversando, quando chega o final do Tem negócio. bastante coisa. Eu só queria falar uma coisa, então, antes da gente acabar de falar. Não, eu quero te passar a palavra final. Tá bom. Assim, quer dizer, o finalmente. Tô ansiosa. Mas eu não queria deixar de pedir que você fale um pouquinho das experiências que você teve nesse Jornada. processo que você teve o lançamento de forma digital. Quais foram os aprendizados, quais são as Lógico. dicas que você pode dar? Mas o que eu queria falar também, convidar vocês a olharem lá as normas da Corregedoria de Minas, porque eu te confesso que eu não consegui ler antes, porque aqui em São Paulo, quando a gente fala de facilidade digital, não é só para venda, tá? É tudo. Aqui em São Paulo já tem uma previsão na norma da Corregedoria que tudo eu posso fazer com edital eletrônico, por exemplo. Então, como eu dou curso de eletrônico, eu gosto de falar, porque também as pessoas não sabem. Então, por exemplo, eu vou executar uma alienação fiduciária, um edital físico no jornal custa R$1.000. Sabe quanto custa o edital eletrônico, Dene? Lá no portal do Registro de Imóveis do Brasil, R$50. Se eu for registrar um loteamento, eu posso fazer um edital eletrônico, eu não preciso mais fazer em jornal. Então, se não tem previsão legal, fale lá com a Diana para vocês incluírem nas normas da Corregedoria essa previsão. Não, já tem uma previsão, sim. Eu não consegui utilizar por um último registro de loteamento, mas por conta de operacionalização. Mas já tem e já deve estar operando, porque já tem um ano que eu tentei esse edital para registro de loteamento. Mas você entrou em qual portal? Lá em Minas Gerais, a gente tem um portal específico que chama o CRIMG. Que é um... Entendi. Depois, provavelmente, vai ser integrado ao CERP, né? Mas eu acho que é interessante até a gente falar a gente falou em Minas Gerais, a gente tem o CRIMG, que é o nosso portal eletrônico de registros e de averbações e de busca de matrículas, etc. Que vocês não se integraram ao ONR, né? Ficou lá o CORE mesmo, que é o CRI, né? O CRI lá. Então, mas quando a gente fala dessa experiência que a Kelly teve com o lançamento digital, a gente já imagina
essa interligação toda com o que está sendo construído, que foi agora no final do ano, aí, né, que é ali do ano passado, que é uma lei que vai informatizar tudo. Assim, que já tem muita coisa feita, mas ainda a ideia é juntar todos os registros eletrônicos, porque ainda registro civil é uma tristeza você ter que pedir uma certidão, uma averbação de divórcio, por exemplo, não é integrado, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar, e o loteador tem que pensar, é que a operação dele evoluindo para o digital, ele também está evoluindo junto com todo o sistema registral. E porque vai evoluir, sim, porque já tem uma previsão normativa de legislação federal e um prazo para isso se efetivar. Não, e hoje a matrícula, se você pegar a Lei 6.015, fala que a matrícula só é eletrônica, ela não fala mais. Ela tem um item que fala em matrícula física, mas a preferência ou a forma de existência dela é eletrônica. Para você, eu nem sei mais como é que faz para. Eu acho que tem que ir no cartório, aí você consegue pegar a física, mas hoje é eletrônica. Eles vão emitir uma eletrônica. Galera, assim, sem dúvida nenhuma, assim, existem dados, existem fatos que comprovam isso. O Brasil é extremamente aderente a tecnologias novas. Até que nós somos, salvo engano, o segundo país de maior consumo de internet do mundo. Né? A gente só perde para os Estados Unidos. Então a gente é muito aderente. Então, e a pandemia acelerou décadas. Seu exemplo da pandemia. Exatamente. A experiência que eu tive falando assim um pouquinho do passo a passo bom, primeiro, é um caminho sem volta. Quem entra não quer mais sair. Porque é outro mundo, em todos os aspectos que a gente já falou, né? De velocidade de registro, de economia, de tanto ambiental quanto em dinheiro. Eu acho que vale a pena só tomar cuidado o certificado que você vai usar para ver o custo, realmente depois... Seu qualificado. Não, tem que ser o do ICP, tem que ser o qualificado do ICP para tudo isso que a gente já comentou. E eu acho que vale muito a pena, né? Eu apanhei um pouquinho com os corretores, porque o ser humano ele tem dificuldade de mudança, ninguém quer mudar um processo que já sabe. Mas, assim, a gente foi muito feliz, eu acho que eles estão muito satisfeitos. E foi um caminho que todos os lançamentos passaram a ser digitais e não é difícil mudar, né? O que eu falo não é difícil mudar. A gente pensa que é difícil, não é. É uma reunião que eu faço, assim, que a gente faz com todo mundo, explica o processo, coloca a empresa do certificado digital, porque grande parte do trabalho é a empresa do certificado digital, não sou eu. O contrato é o mesmo. A empresa de certificado vai fazer o certificado e essa empresa tem que ter um bom atendimento ao cliente para caso a pessoa, na hora de baixar o certificado na máquina, tenha problema, ela consiga ligar e ser atendida. E você percebe que isso pode ser aplicado para qualquer tipo de público, até para o popular da vida? O da Lote 5 era popular. Era popular? Essa era popular. Essa era a grande discussão. Mas como que a gente vai fazer que é popular? Não é todo mundo que tem computador. Mentira, gente. Todo mundo tem um computador hoje. Tem outro certificado digital, você baixa no celular. Não precisa mais ter computador, né? Então, assim, acabou, não existe mais barreira. A barreira só é a pessoa não querer fazer, né? E, assim, eu não tenho nada contrário, eu só tenho a favor de fazer o eletrônico. Mas aí deixa eu te fazer perguntas de como foi feito, porque eu quero aprender com isso. Quem disparou o contrato para assinatura? Foi a Lote 5, foi a loteadora ou foi a certificadora? Quem disparou, no caso, é a loteadora. A loteadora. A comercializadora, né? A corretora. A empresa que fez no a comercialização. No caso, seria você, né? Que você faz a comercialização. Isso. Vocês disparam. Você pode usar a plataforma do Registro de Imóveis do Brasil, que é integrada ao ONR. Você mesmo recebe o contrato, você vai... Outra coisa, muitos cartórios não exigem, quando já tem o certificado digital, a apresentação de documento pessoal. Né? Então, Cotia, por exemplo, que a gente está registrando um monte agora, não precisa apresentar certidão de casamento, não sei o quê, RG, nanana. Por quê? Porque você já tem lá as informações todas no certificado. Ele consegue pesquisar com as informações também integradas que a Raquel comentou. Né? Então, aí você lança, todo mundo assina. Hoje em dia, você sabe como funciona a assinatura eletrônica? Uhum. Sabe, né? Não, mas, por favor, explica. É um fluxo de documento. Aliás, esse é o lado ruim do GovBR. O GovBR não tem fluxo de assinatura. Por isso que está batendo cabeça lá para, se for o caso, ser aprovada a assinatura qualificada. Mas, enfim, o fluxo de assinatura, para quem não conhece, você joga o contrato no e-mail, né, para assinar, no caso do Registro de Imóveis do Brasil. É gratuito, né, o serviço. Não é pago, porque a DocSign é pago, né? O Registro de Imóveis é gratuito. E você coloca quem vai assinar. Você coloca o nome. Então, vou assinar eu, você e a Raquel.
DN, coloca o seu CPF, endereço de e-mail. Quando você sabe, quando todo mundo assinou, você recebe o documento fechado em PDF, assinado por todo mundo, acabou o seu trabalho. Acabou o seu trabalho. Aí você vai arquivar isso numa pasta digital, você já vai mandar automaticamente isso para o NR, para o e-protocolo, e você está livre. Agora, o contrato é físico, vai ter que assinar testemunha, vai ter que reconhecer firma, o contrato vai ter que ir para lá. Sem contar que nos processos que eu lanço, a gente não tem só um instrumento, a gente tem 2 instrumentos, que é o instrumento de compra e venda. Um compromisso, né? Compromisso de compra e venda. E a gente tem também o contrato de intermediação imobiliária. Então. Ou seja, eu tenho que colher as assinaturas dos adquirentes, do loteador, de todos os envolvidos no processo de venda. Sim. É muita gente. Então, é muita gente. É muita coisa para assinar, né? Então, assim, e a dificuldade que falaram que a gente ia ter na Lote 5, tem cliente que vai reclamar, não vai assinar. Mentira. Teve um cliente que reclamou. Na primeira vez, agora não tenho mais notícia de cliente reclamando. Eu acho que já faz parte do dia a dia. O que muitos não têm, inclusive no lançamento popular, é o ICP. Né? Então, mas aí você... Mas ele já deve ter assinado um contrato de empréstimo, alguma coisa no e-mail, Raquel, né? Você concorda que a conta para o lote... E tem então, outra, isso ajuda a venda, porque você fala, estou te dando de presente o ICP, e é verdade. Se ele não tem um ICP, ele vai poder fazer um monte de coisa. Por exemplo, eu acesso o GovBR com o ICP, eu acesso um monte de coisa com o ICP, então ele ganha o ICP. E o que custa para a loteadora? R$100. Entendeu? Então vale muito a pena. Sem dúvida. E outra coisa, e o custo de registro, eu não sei como seus clientes fazem, mas, por exemplo, o meu escritório, a gente registra os contratos para a Lote 5, né, e para algumas outras empresas. O custo, a minha proposta de trabalho, quando é físico é um preço, quando é eletrônico é outro, por razões óbvias, né? Então, assim, o custo é gritante. E a segurança é muito grande. A segurança é muito maior do que o físico. Bom, nós vamos ter que marcar outra conversa, né? Não, tem muita coisa. Não, eu tô falando que a gente trouxe uma ilustríssima... Dá pra ficar aqui uns 3 dias falando. E é um tema que eu adoro. Ilustríssima convidada. É uma honra, Kelly, você ter vindo conversado com a gente. A gente vê que tem muita sinergia, tem muita coisa para conversar. Qualquer tema, a gente já começa a pensar em outras coisas. Nós vamos encerrar essa temporada, tô avisando o pessoal. E é verdade. Nós vamos encerrar essa temporada tomando vinho lá em Belo Horizonte. Olha, você está convidado. Tem isso, nós vamos fazer um evento com várias pessoas aí do mercado, que o coitado do estúdio que nos atende lá está arrepiado, porque vai ter que colocar uma estrutura monstro para nos atender, mas ema, cada um com seus problemas. Com certeza. Né? Então nós vamos tomar vinho e bater papo sobre o mercado, você está convidado. Mas se você não puder, aí vamos fazer uma edição de encerramento aqui em São Paulo, tomando vinho aqui. Eu venho. Aqui é mais fácil, com bebê pequena não dá, né? Para ficar indo para lá e para cá, né? Mas vai ser um prazer, gente. Olha, o prazer foi meu. Eu amo loteamento, eu adoro falar de registro eletrônico. Então, assim, contem comigo para vocês precisarem. Que isso. Muito obrigada, Kelly. Você foi muito gentil com a gente, foi muito generosa, né? Essa troca e trazer esse dia a dia mesmo, né? Sem a gente estar falando juridiquês, a gente falar dos desafios, das experiências em Minas, das experiências aqui em São Paulo. É isso que a gente quer, né? Isso, com certeza. Foi muito legal, muito obrigada. Obrigado mesmo. E eu quero também aproveitar no encerramento e agradecer o pessoal da RFN Audiovisual que nos atende aqui na Faria Lima. Então deixa eu fazer um marketing aqui, porque é justo, que sempre nos recebe de braços abertos aqui, um cafezinho bom, com um sorriso no rosto, atendendo as nossas necessidades. Obrigado também. Kelly, obrigado mesmo. Foi um prazer ter te conhecido e ter batido um papo aqui. Igualmente. Tá bom? Quero lembrar a todos, aproveitando o encerramento, que nesta temporada todos os episódios são postados nos dias 7, 17 e 27 de cada mês. Né? A gente pegou essa lógica para facilitar a todos. Tá? 7, 17 e 27. Todas as vezes. Número 7. Número 7. Já me deram até uma instrução cabalística. Uma numerologia do 7. O pessoal do marketing teve até estudo sobre isso. Muito bom. E quero aproveitar e pedir a todos que estão nos escutando, pelas plataformas de streaming ou através do canal da Lotenet, que é o Lotenet Brasil no YouTube, que se tiver qualquer dúvida, questionamento, manda pra gente, né? Pra gente poder esclarecer. Com certeza. Kelly, tá bom? Fala um pouco aí de como encontra aí o seu escritório. Meu escritório. Bom, eu tô no LinkedIn, Kelly Durazo. Kelly com 2 L's? Kelly com 2 L's Perfeito. e Y. E a página do escritório é www.durazomedeiros.adv.br. Bom demais. E Instagram também, Kelly Durazo. Fechado. Então é isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazeraço estarmos juntas aqui.
E também, se quiserem encontrar o escritório, @barcelos.advogados, lá tem na bio, tem também o acesso à jornada do loteamento, tem um conteúdo jurídico também específico dessa área, e a gente também põe alguns lances lá das nossas conversas. Que legal, muito bom. Valeu, Parabéns, gente.